Gente, imagina o marido ter que ouvir da esposa em plena sala de cirurgia, ela já sabendo que não iria sobreviver às complicações do parto, olha para ele e pergunta se ele irá amar o filho deles tanto quanto ele a amou, gente. Imagina um médico presenciando toda essa cena que relatou que tudo começou quando descobriram que estava grávida. Demoraram muito a fazer a ultrassom. Demoraram alguns meses. E quando chegou o momento deles celebrarem essa vitória, naquela sala, o médico simplesmente dá uma notícia triste. Sim, o bebê estava grande demais para a quantidade de semanas que a gravidez tinha evoluído. Eles ficaram um pouco preocupados, o médico ainda mais. Por quê? Porque pela experiência dele, ele já sabia que seria muito difícil aquela criança ficar bem até o tempo natural da criança nascer. Mas eles foram fortes, eles foram firmes, e cada vez que iria se aproximando o tempo da gravidez evoluir, mais o médico os alertava que o risco iria cada vez mais aumentar. E foi o que aconteceu, gente, infelizmente. Cada vez mais que a gravidez evoluía, cada ultrassom, o médico os advertia. E a mulher estava completamente decidida que queria, sim, investir essa gravidez até o fim. Acontece que chegou o momento, o clímax, em que o médico teve que jogar real para eles. Vai chegar o momento em que esse bebê, ele vai crescer tanto, mas tanto, que vão ter que escolher. Ela, implacavelmente, já tinha dito ao marido que acontecesse o que acontecesse, ele queria que ao filho dele, prioridade era para o filho, gente. O marido também implacável, disse que não. Disse que o maior amor da vida dele era ela. Preservando a vida dela, eles iriam ter tempo e condições de ter outros filhos, mas o filho, aquele especialmente, era algo que a mulher estava desejando há muito tempo. Quando foi chegando, gente, entre a sexta e a sétima, entre o sexto e o sétimo mês, que diga, o médico, ele vai e revela, vão ter que decidir, ou a mãe ou a criança. Acontece que foi uma hora devastadora, gente. O marido simplesmente não quis. A esposa entrou em trabalho de parto, foi na sala de cirurgia e ela perguntou, você vai amar nosso filho? Ele disse, não vai ter filho, a escolha é por você, você viva, a gente vai poder ter outros filhos. Ela, não, ela foi firme na decisão, tanto com a equipe médica quanto os enfermeiros, em preservar a vida do bebê. Faça o que for possível. Os médicos disseram, a gente vai fazer o que for possível. Porém, há uma quantidade mínima de chance de você sobreviver. E infelizmente, gente, para desgosto e tristeza do marido, ela partiu. O bebê foi retirado com segurança, lindo, muito grande, como era a circunstância da gravidez naquele momento. O marido partiu então, não quis ver a criança, sumiu. A família acolheu, ficaram todos consternados com aquele momento, preocupados, porque ninguém saberia qual era a reação do marido quando voltasse, Ele não iria sumir para sempre. O que surpreendeu a todos, gente, foi que no final da tarde, aquele homem entra no quarto onde estava o bebê, já tinha acabado de sair da UTI, e simplesmente ele pede para segurar o filho nos braços. O pessoal ficou preocupado, um pouco apreensivo, não sabiam o que se passava na cabeça dele, o emocional talvez ainda abaladíssimo. Ele vai e acolhe a criança, beija a criança. E a mãe da esposa, a sogra, pergunta por que ele tinha feito aquilo. O que tinha acontecido para ele ter tomado essa decisão? Ele já bem mais calmo e tranquilo, os olhos marejados de chorar. Ele então relata que no momento que ele desce, no momento mais desesperador, ele vê a capela do hospital aberta e ele entra, se sente chamado. E naquele momento em que ele está lá prostrado de joelhos, se entregando a Deus, entregando toda aquela dor, ele sente que Deus fala com ele, que a missão dele é cuidar daquele bebê. A missão da mulher dele se concluiu, gerando aquele filho. E a missão dele continua. Então naquele momento ele se sentiu tocado, e uma fortaleza tomou conta do espírito e do corpo dele, fazendo com que ele fosse acolher o bebê. Olhou para a criança e disse, como é que eu não posso amar o fruto da pessoa que eu mais amei?
na minha vida. É uma história triste, mas feliz ao mesmo tempo, em que através da dor Deus nos mostra que a missão de cada um de nós é independentemente da nossa vontade, do nosso querer. A esposa, ela sabia, Deus já tinha tocado o coração dela que, sim, a missão dela seria gerar aquela criança. E ela foi fiel, por isso está no céu, assim penso eu. E o marido, Deus conseguiu contornar, conseguiu formar e moldar o coração dele para que ele cumprisse a missão que Deus colocou na vida dele. Se você se inspirou nessa história, se você se comoveu como eu, não deixe de se inscrever, não deixe de colocar o teu comentário, relata algo que você tenha visto no teu conhecimento parecido, porque Deus, ele faz milagres na nossa vida. Muitas vezes os finais não são felizes para nós, a tristeza muitas vezes nos dá grandes lições, mas Deus é quem sabe de todas as coisas. Que Ele abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Eu sou Maurício Jorge.